Nos últimos capítulos do mangá, o Luffy demonstrou um poder monstruoso com seu despertar, que na verdade é o Gear 5. Mas e se eu te dizer que ele vai ser nerfado? Ficou curioso? Então vem comigo depois da intro. Para os que chegaram aqui, eu sou o Renan Góes, mas vocês também podem me chamar de Trojan ou de Admin, porque aqui eu sou o rei. Thrill of the fight as we fight to survive for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down. We will always... Nos capítulos mais recentes do mangá, nos foi revelado que a Akuma no Mi que o Luffy comeu não era Gomu Gomu no Mi, uma paramécia que dá ao seu usuário as propriedades da borracha em seu corpo. Mas ela na verdade era a Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika, que é uma entidade até então misteriosa, mas nada é mais conhecido que esse seu like, sua inscrição e ativação do sininho, para que assim você faça parte dessa taverna e você possa ser um desses companheiros que eu tanto prezo. Muito obrigado, galera! Galera, quebrando completamente o roteiro aqui que eu escrevi, eu gostaria de perguntar a vocês estão gostando do tom da minha voz, galera? Porque eu tenho percebido aqui nos meus vídeos que minha voz está sempre a mesma, sabe? Caso vocês queiram, vocês podem dizer aí nos comentários para mudar o tom da minha voz, porque eu posso deixar um pouco mais grosso, posso deixar um pouco mais dramático, ou posso deixar um pouco mais eufórica, sabe? Mas é só vocês dizerem aí, podem dizer sem nenhum problema. Eu posso alterar minha voz, posso fazer como eu fazia antigamente, colocar a voz no computador. Vocês podem dizer o que vocês acham melhor, tá? Só pra quebrar completamente o roteiro aqui, tá bom? Mas vamos continuar com o vídeo. Valeu! Com essa Akuma no Mi, nós já vimos o Luffy usar diversos poderes diferentes, mas essa nova forma parece ser algo totalmente esquisito, dando ao Luffy uma aparência diferente, com seus cabelos brancos como se estivessem pegando fogo. O poder dessa transformação é algo bem interessante, que é basicamente o poder da imaginação, cara. Cara, o Mestre Oda é simplesmente genial, mano. Basicamente, Luffy tem o poder da Toon Force. Não entendeu? Eu vou te explicar. Se você teve infância assim como eu, provavelmente assistiu Pica-Pau, Tom e Jerry ou mesmo Pernalonga. Eles são usuários de Toon Force, basicamente o poder da imaginação. Tudo que seu usuário quiser e puder imaginar, ele fará. Você já viu cenas em que atiraram no Pica-Pau e ele apareceu do outro lado? Isso é basicamente Toon Force. Luffy já demonstrou isso e, ao meu ver, ele está apelão até demais para os padrões de One Piece, e eu creio firmemente que o Oda Sensei vai nerfá-lo. Mas antes de tudo, vamos conhecer os poderes que o Luffy já demonstrou. Com o Gear Second, Luffy demonstrou ser capaz de acelerar as batidas do coração, fazendo assim seu sangue bombear mais rápido pelo seu corpo, aumentando suas capacidades físicas ao limite, podendo usar o soro da CP9, aumentando assim sua velocidade, mas como consequência ele ficava muito desgastado. Com Gear Third, ele se mostrou capaz de inflar seus ossos para tornar partes do seu corpo gigantes, assim aumentando os danos causados em seus golpes, que como consequência o deixava anão. Sem preconceito com os anões, ok? Com o Gear Force, ele tinha três formas. O Boundman, que era o equilíbrio perfeito entre força, velocidade e resistência. Tankman, que focava puramente na resistência e na força. E Snakeman, que focava só na força e na velocidade, perdendo resistência, que deixava Luffy incapaz de usar o Haki por 10 minutos. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, como todas as outras marchas deles, essa basicamente trará as consequências gigantescas que todas as outras trouxeram, pois como já é demonstrado por Law e Kid, o despertar de uma Akuma no Mi traz uma exaustão insana, o que não parece ser para o Luffy, como mostrado em sua batalha com Kaido, quando as batidas da liberdade pararam de tocar e Luffy voltou ao normal, mas ele novamente tocou as batidas e voltou à forma de Nika.
Vamos analisar os poderes que ele demonstrou nessa forma até o momento que fiz esse vídeo, que é o dia 11 de abril. Atualmente, a gente pode separar os principais poderes dessa forma em 4 categorias, que são aumento absurdo do Haki do Rei, aumento exponencial de sua força física, capacidade de transformação do próprio corpo praticamente sem limites e capacidade de transformação do ambiente. Começando pelo Haki do Rei, que foi aumentado ao ponto em que Luffy do topo de Onigashima foi capaz de projetar raios negros desse Haki, capazes de solar vários subordinados de Kaido. Como afirmado pelo Gorosei, a Akuma no Mi de Luffy dá a ele um poder sem limites, com uma força tão descomunal que ele brinca com Kaido como se fosse uma criança quebrando brinquedo, mano. A gente tá falando do ser mais poderoso de One Piece vivo atualmente. E, mano, esse cara foi simplesmente espancado. Isso já é algo comum, já que as Zoans, quando despertada, dão um aumento gigantesco nas capacidades físicas do usuário. Luffy tem uma alteração do corpo praticamente sem limites, como afirmado pelo próprio Kaido, já que ele pode alterar o próprio corpo como bem entender. Luffy demonstrou também a incrível capacidade de transformar o ambiente e outros seres vivos em borracha, como quando transformou o corpo de Kaido Dragão em um balão gigantesco. Nós sabemos que o despertar das paramécias permite aos seus usuários transformarem o ambiente ao seu redor em seu elemento, como o do Flamingo, que transformava o ambiente em fios, ou Katakuri, que transformava em mote. Mas isso se limita somente a coisas não vivas, como objetos ou o próprio ambiente, como dito novamente. Mas o Luffy vai além, podendo transformar o ambiente e os seres vivos em borracha. Mas tem a limitação de que ele precisa estar tocando naquilo que ele quer transformar no exato momento, o que já dá uma limitada grande em seu poder, mas aumenta a resistência daquilo que foi transformado. Como quando Luffy levantou uma parte do chão para devolver uma das cuspidas de labareda do Kaido, que foi capaz de simplesmente evaporar uma montanha inteira, e ele tancou o ataque completamente de boas e devolveu. O poder mais apelão dessa forma é que Luffy parece ser capaz de simplesmente aumentar sua estamina a um nível absurdo. Não foi revelado oficialmente, mas eu digo isso como um palpite meu, então fica a critério de vocês acreditar ou não. Eu falo isso pois Luffy estava nas suas últimas forças com o Gear Force, preparando um ataque final, como afirmado por ele mesmo, que se não desse certo, ele seria derrotado. E logo que tomou o golpe de Kaido, que o nocauteou, ele simplesmente levantou de novo e apareceu completamente recuperado. Ou seja, o cara estava usando o resto de sua energia e voltou completamente bem. Claro, no capítulo 1045, perdeu completamente o ritmo e seus batimentos cardíacos foram diminuindo, perdendo assim o foco. Mas o maluco logo recuperou simplesmente os batimentos e recuperou sua energia também, partindo para cima de Kaido com tudo, dizendo que esse era o ápice de seu poder. Mas cara, por que eu digo que ele vai ser nerfado? Mano, se ele tem acesso a esses poderes simplesmente aumentando seus batimentos cardíacos, nós estamos falando do personagem mais poderoso de toda a obra de One Piece, meus taverneiros. O Oda vai achar uma forma de nerfar ele, senão o único capaz de enfrentá-lo de frente vai ser o Barba Negra com a Yami Yami no Mi, que ao tocar no oponente pode anular os poderes de outras Akuma no Mi. Uma prova clara disso era Nico Robin, que em Alabasta era praticamente invencível, mas foi nerfada logo depois, o que sim, foi um nerf insano. Oda certamente vai colocar uma limitação nesse poder, porque ele está apelão demais para os padrões de One Piece, mano.
Galera, essa é minha humilde opinião. Claro, o admin não é dono da verdade, então eu espero que tenham gostado. Eu tô muito feliz de voltar a trazer One Piece pro canal, já que é um dos meus animes favoritos, galera. Conto muito com o seu like, a inscrição de vocês e o sininho ativado, para que assim cheguemos a 1K. Muito obrigado por terem visto até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto sempre e lembre-se, se não afeta o Grêmio, a opinião não é válida. Fui!